Vocês acreditam que os espíritos permanecem perto das pessoas que fizeram algo ruim com eles? Pergunto isso porque desde que me entendo por gente, eu sabia que tinha um tio que era uma pessoa má. Falo do tio Raimundo. Bom, ninguém da família tinha qualquer problema em dizer isso. Ele era irmão da minha avó e sempre que falavam dele, alguém acabava contando uma história nova, algo que até então nós não sabíamos. Minha avó contava algumas dessas coisas como se fossem apenas coisas que supostamente eram permitidas antigamente. Mas eu olhava para o rosto dela e percebia que aquilo ainda doía. Quando eram crianças e estavam crescendo, Raimundo batia nela. Ele era mais velho e dizia que tinha o direito de consertá-la na porrada. Depois, quando minha avó se casou e teve filhos, aquele homem também começou a bater no meu pai e nos meus tios. Ele se aproveitava do fato de que meu avô passava temporadas trabalhando fora e minha avó ficava sozinha com as crianças. Dizem que ele chegava a casa, encontrava qualquer desculpa e batia neles. Se minha avó tentasse impedi-lo, Raimundo dizia que era assim que se educavam homens, que ela estava deixando os filhos fracos por mimá-los demais e que a culpa era do meu avô por deixá-los daquela maneira. Meu pai era um dos mais novos e tinha muito medo dele. Ele conta que aprendeu a reconhecer o som dos sapatos do tio desde o momento em que ele virava a rua de pedra. Quando escutava o desgraçado se aproximando, se escondia ou tentava parecer ocupado para que ele não perguntasse sobre a escola, alguma tarefa ou qualquer outra coisa que pudesse usar como desculpa. Às vezes não importava o que meu pai fizesse. Raimundo o agarrava pelo pescoço, dava um tapa em seu rosto ou batia nele com o cinto. Minha avó acabava se colocando entre os dois, mesmo que também apanhasse. Ninguém mais da família interferia. Alguns porque tinham medo dele, outros porque talvez pensassem da mesma forma. E havia ainda aqueles que diziam que não cabia a eles interferir na educação dos filhos de outra pessoa, mesmo que aquelas crianças nem sequer fossem filhos de Raimundo. Tudo isso terminou no dia em que meu avô voltou da safra sem avisar ninguém. Meu pai se lembra de que ele e os irmãos ficaram tão felizes em vê-lo que começaram a correr pela casa, gritando e disputando para ver quem carregaria sua mala. Foi justamente nesse momento que Raimundo apareceu. Ele não havia percebido que meu avô estava ali e ficou irritado com toda aquela algazarra. Gritou para que as crianças se acalmassem, mas elas nem sequer deram atenção. Meu pai passou correndo perto dele e Raimundo o agarrou pelos cabelos com tanta força que o derrubou de costas, começando a bater nele enquanto dizia que precisava aprender a obedecer. Meu avô viu aquilo do outro lado do quintal. Meu pai diz que jamais voltou a ver o próprio pai tão fora de si daquele jeito. Ele atravessou a casa correndo, agarrou Raimundo pelo pescoço e o jogou contra uma parede, mantendo-o pressionado ali. Disse que ele nunca mais colocaria as mãos em nenhum de seus filhos e depois o levou para fora com uma arma apontada na cabeça. As crianças quiseram se aproximar, mas meu avô mandou que ficassem dentro de um quarto. Ninguém sabe o que aconteceu na rua, nem o que meu avô disse a Raimundo. A única coisa de que se lembram é que alguns minutos depois, Raimundo pegou suas coisas e foi embora chorando. Ele era um homem grande e gordo, e meu pai o viu caminhando pela rua enquanto enxugava o rosto com a manga da camisa, como se fosse uma criança. Depois daquele dia, nunca mais levantou sequer a voz para eles. Anos depois, Raimundo foi morar na cidade. Ele se casou com uma moça muito mais jovem, quase da mesma idade de seus sobrinhos. Minha avó dizia que ela era muito bonita, tinha cabelos pretos e tão compridos que passavam da cintura. Também era extremamente religiosa. Durante algum tempo, pareceu que seu irmão Raimundo havia se acalmado. Ele abriu um negócio, começou a ganhar bastante dinheiro e construiu uma casa enorme perto dos criadores de gado da região. A casa tinha 2 andares, vários quartos, uma escada muito larga e um terreno cercado que ocupava quase metade de um quarteirão. Para uma família teria sido uma casa muito bonita, mas ali moravam apenas Raimundo e sua esposa. Ela quase nunca visitava a família e também quase ninguém ia visitá-la. Quando se encontravam em alguma festa, ela falava pouco e permanecia o tempo todo atenta ao marido. Era só isso. Ninguém se lembra dela alguma vez ter falado mal dele. Também não se lembram de tê-la visto realmente feliz.
Ela era séria e pronto, praticamente inexpressiva. Até que um dia, aquela moça desapareceu. Raimundo disse que ela finalmente o havia abandonado, que tinha ido embora para a cidade enquanto ele trabalhava e que provavelmente havia encontrado outro homem. Foi isso que se espalhou entre a família e, como a moça sempre havia sido tão reservada, ninguém tinha proximidade suficiente com ela para saber onde procurá-la ou a quem perguntar. Naquela época não era tão fácil aceitar que uma mulher simplesmente tivesse ido embora, mesmo tendo um marido como Raimundo. Era motivo de vergonha. Se Raimundo dizia que a esposa o havia abandonado, os outros apenas davam de ombros e comentavam que ela provavelmente tinha se cansado de viver naquele lugar. E assim, pouco a pouco, deixaram de perguntar. Ele ficou sozinho, como muitos diziam que ele merecia. O tempo passou, o negócio continuou funcionando e ele acumulou dinheiro suficiente para não precisar da ajuda de ninguém. Quando começou a envelhecer, já quase não conseguia andar. Saía muito pouco e algumas pessoas da família começaram a sentir pena dele. Entre essas pessoas estava minha avó, apesar de todo o mal que ele havia feito a ela. De vez em quando ela mandava comida por meio de algum dos filhos ou ia visitá-lo para saber se precisava de alguma coisa. Meu pai nunca quis acompanhá-la. Mesmo aos 18 anos, ainda se lembrava perfeitamente das vezes em que aquele homem o havia puxado pelos cabelos, por isso procurava passar por outra rua para não encontrá-lo. Foi nessa época que minha bisavó morreu. No velório apareceu gente da família vinda de vários lugares, inclusive alguns primos que moravam na Venezuela. Eles tinham mais ou menos a mesma idade do meu pai, mas passavam quase todo o tempo conversando entre si em espanhol, e para ele era difícil ficar junto deles porque mal entendia algumas palavras. Além disso, eles riam como se estivessem falando dele e das outras pessoas que não conseguiam entendê-los. Como não havia espaço suficiente nas casas da família, pediram a Raimundo que deixasse vários dos rapazes dormirem no andar de baixo de sua casa. Ele aceitou, mas avisou que não queria nenhum tipo de bagunça durante a noite e que todos deveriam permanecer nos quartos que havia preparado para eles. Também os proibiu de subir para o segundo andar. Segundo ele, guardava objetos de valor lá em cima e não queria ninguém mexendo em suas coisas. Depois do velório, os primos se acomodaram todos em um mesmo quarto. Continuaram conversando, rindo e contando histórias que meu pai não conseguia entender. Ele tentou dormir, mas entre o barulho e o calor não conseguiu. Aquilo começou a incomodá-lo e ele pensou que em uma casa daquele tamanho certamente conseguiria encontrar algum sofá onde pudesse passar a noite sozinho. Meu pai não conhecia bem a casa porque, como eu disse, nunca costumava ir até lá. Então saiu do quarto sem avisar aos primos. A casa estava completamente escura. Meu pai não quis acender nenhuma luz porque ainda tinha medo do tio. Mesmo já sendo um rapaz e sabendo que aquele homem mal conseguia caminhar, ele ainda se sentia como a criança que se escondia quando escutava o som dos sapatos do tio se aproximando. Foi avançando junto à parede. Não se lembrava direito da disposição da casa quando havia chegado. Quando passava em frente à escada, acreditou ter visto uma mulher começando a subir. Ele viu os cabelos compridos e algo que parecia ser um vestido, mas a figura desapareceu assim que chegou à parte mais escura. Pensou que talvez alguma prima também tivesse chegado para passar a noite ali e que tivessem dado a ela um dos quartos do andar de cima. Na verdade, não fazia sentido que ele não tivesse ficado sabendo se isso realmente tivesse acontecido, mas naquele momento foi a primeira explicação que lhe veio à cabeça. Assim que chegou ao primeiro degrau, já não havia ninguém ali. Foi então que pensou ter sido apenas sua imaginação. Ficou parado tentando fazer os olhos se acostumarem à escuridão. Ele queria encontrar a sala, mas cada porta que conseguia distinguir parecia levar a outro quarto e não tinha coragem de entrar. Começou a sentir medo de que Raimundo o descobrisse andando pela casa depois de ter mandado todos permanecerem em seus quartos, então decidiu voltar para junto dos primos. Antes que conseguisse se virar, porém, sentiu uma ansiedade muito forte. Meu pai diz que ficou sem ar e teve a certeza de que havia alguém muito perto dele, como se a própria morte estivesse ali. Deu um passo para trás e sentiu alguma coisa encostar em seu ombro.
Por instinto, levantou a mão para afastar aquilo e o que tocou foi um pé. Sentiu os dedos, a sola e o peito daquele pé, magro e frio. Ele chegou a fechar a mão ao redor do pé durante um segundo porque sua cabeça ainda não conseguia compreender o que estava tocando. O pé estava suspenso na altura de seu ombro. Meu pai levantou o rosto e viu uma mulher flutuando ao lado da escada. O vestido pendia para baixo e os cabelos pretos, extremamente compridos, cobriam parte de seu rosto. Ela estava inclinada na direção dele, olhando diretamente para meu pai. Ele diz que conseguiu distinguir os olhos dela entre os cabelos e que a mulher permaneceu imóvel enquanto sua mão ainda estava apoiada no tornozelo dela. Meu pai a soltou e correu em direção ao quarto, mas só se lembra de ter conseguido avançar alguns passos. Sentiu as pernas pararem de responder e caiu no meio do corredor. Os primos ouviram o barulho da queda e saíram do quarto. Por sorte, chegaram antes de Raimundo. Encontraram meu pai desmaiado, com o rosto contra o chão. Foi preciso que vários deles o carregassem para levá-lo de volta ao quarto. Quando acordou, não quis contar o que tinha visto. Disse apenas que havia tropeçado enquanto procurava o banheiro. Ele estava com tanto medo de que Raimundo escutasse alguma coisa que preferiu simplesmente se deitar e esperar o amanhecer. No dia seguinte, enquanto voltavam do enterro, um dos primos comentou que havia sonhado com uma mulher dentro da casa. Disse que ela estava parada aos pés de sua cama, tinha cabelos pretos muito compridos e parecia querer lhe dizer alguma coisa. Outro dos rapazes permaneceu calado. Depois confessou que havia sonhado com a mesma coisa. Ele não tinha visto a mulher ao lado da cama, mas sim parada na porta do quarto, fazendo sinais para que a seguisse. Pouco a pouco, todos os que haviam passado a noite naquela casa começaram a dizer que aquela mulher também havia aparecido em seus sonhos. Alguns se lembravam mais dos cabelos, outros do vestido que ela usava. Também diziam que havia manchas em seu rosto. Foi somente então que meu pai contou o que havia acontecido com ele no corredor. O rumor se espalhou muito rápido pela família. Alguém disse que a mulher que eles tinham visto ou com quem haviam sonhado se parecia com a esposa de Raimundo. Minha avó ficou brava e pediu que parassem de repetir aquelas coisas porque poderiam causar um problema muito sério. Outras pessoas começaram a se perguntar, somente naquele momento, por que aquela moça havia ido embora sem levar seus pertences. Fora isso, por que nunca havia escrito para os próprios pais e por que Raimundo não permitia que ninguém entrasse novamente no segundo andar. Mas ninguém quis confrontá-lo, como quase sempre acontecia. Também ninguém procurou a polícia. Naquele momento já haviam se passado muitos anos, e todos pareciam preferir continuar com aquela dúvida, em vez de descobrir alguma coisa que os obrigasse a tomar uma atitude. Por sorte, segundo meu pai, Raimundo não viveu muito mais tempo. Em seu testamento, deixou instruções muito específicas para que a casa fosse demolida depois de sua morte. Ele não queria que nenhum familiar morasse ali, nem que a casa fosse alugada. Tudo deveria ser derrubado e o terreno teria que ser vendido. E a família cumpriu a primeira parte de sua vontade. Derrubaram a casa inteira, retiraram os móveis e limparam o terreno. Mas a venda nunca conseguiu ser realizada. Dizem que existe um documento que acabou se perdendo. No fim das contas, ninguém quis ou conseguiu resolver a situação. E agora que os irmãos foram morrendo e o dinheiro teria que ser dividido entre dezenas de sobrinhos, aquilo que antes poderia valer bastante acabou se tornando pouco para cada um. Ninguém tem pressa de gastar tempo tentando vender aquele terreno se o valor recebido será dividido entre tantas pessoas. Até hoje, o terreno continua vazio. Foi a única coisa relacionada ao tio Raimundo que eu mesma cheguei a ver. Aquele terreno baldio é a prova de que essa história não é apenas uma lenda. O mato cresceu e surgiram árvores que hoje já não permitem enxergar os restos das fundações. Mal é possível distinguir a entrada junto à rua onde um dia existiu o portão. Meu pai nunca mais entrou naquele terreno. Até hoje, quando passa perto dali, olha para o outro lado, mesmo que a casa já nem exista mais. Ele também nunca quis descobrir o que realmente aconteceu com a esposa de seu tio. Diz que a família teve muitas oportunidades para fazer isso e que todos escolheram permanecer em silêncio.
Eu mesma sinto como se já tivesse visto aquela mulher porque escutei essa história muitas vezes. Consigo imaginá-la com seus cabelos pretos, o vestido caindo na escuridão e seu corpo flutuando atrás do meu pai. Ninguém nunca quis perguntar aos vizinhos se alguma coisa é vista naquele terreno, se alguém aparece por lá ou se aquela moça agora flutua entre as árvores. E eu também estou contando essa história porque queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês acreditam que alguns fantasmas permanecem perto das pessoas que lhes fizeram mal? Obrigado pela atenção. Mando um abraço a todos que me ouvem ou leem. Sou fã do canal, sempre comento nos vídeos, mas prefiro que meu nome permaneça no anonimato. O que vou contar foi relatado pelo meu pai quando eu ainda era mais novo. Na minha família, todos nós nascemos no Amapá, mas viemos para Minas Gerais. Naquela época, meu pai morava com os pais e a irmã mais nova em uma casa de campo em Maria da Fé. Vale mencionar que eu nunca cheguei a conhecer meus avós, pois os dois morreram ainda jovens, aos 46 e 43 anos. Muito antes disso acontecer, durante uma madrugada de insônia no ano de 1990, meu pai ouviu o motor do carro e viu meu avô chegar muito nervoso. Ele desceu do veículo de maneira desajeitada e entrou rapidamente em casa, quase como se estivesse tentando se esconder. Meu pai não comentou nada e também não deu muita importância porque de vez em quando seu pai saía escondido para beber e ele imaginou que fosse apenas mais uma de suas bebedeiras. No entanto, as coisas começaram a ficar estranhas depois disso, quando passaram a receber constantemente a visita de um cachorro preto enorme. Era uma criatura horrível, com membros compridos, que caminhava sobre duas patas pelas plantações e pelos campos da propriedade. A primeira pessoa a se deparar frente a frente com aquilo foi a irmãzinha do meu pai. Ela chegou correndo em casa e contou que um cachorro havia puxado seu braço, tentando levá-la para perto de uma figueira enorme. A menina mostrou o braço completamente vermelho e arranhado, explicando que só conseguiu escapar porque a criatura não conseguia se mover rapidamente, pois mancava de uma das pernas. Ao ouvir aquilo, meu avô ficou pálido. Seu semblante ficou sério e ele parecia extremamente assustado. Meu pai ficou muito surpreso ao vê-lo daquela maneira porque ele não era um homem medroso. Quando minha avó disse para ele ir verificar se não havia algum maluco rondando as plantações, meu avô se recusou terminantemente. Tremendo de medo, disse que naquela noite todos ficariam trancados dentro de casa. Foi naquela mesma noite que meu avô confessou ao meu pai e à minha avó a terrível verdade. Ele contou que, alguns dias antes, havia atropelado um homem alguns quilômetros atrás, em uma estrada de terra. Segundo ele, o sujeito apareceu de repente na frente do carro e não houve tempo para desviar. Tomado pelo pânico, meu avô fugiu do local depois de descer do carro para verificar o que tinha acontecido. Quando se aproximou da vítima, viu que o homem tinha metade do corpo semelhante ao de um cachorro preto, enquanto da cintura para cima ainda era humano. Era como se estivesse se transformando em uma besta ali mesmo, caído no chão. De alguma forma maldita, aquela coisa havia seguido meu avô e conseguido encontrar sua casa. Minha avó disse que precisavam fazer alguma coisa rapidamente para se proteger, mas já era tarde demais. Naquela mesma noite começaram a ouvir passos pesados sobre o telhado, acompanhados de pancadas horríveis que pareciam golpes de martelo. Algum tempo depois, quando acharam que tudo havia finalmente se acalmado, ouviram no quintal o som repugnante de alguma coisa mastigando desesperadamente como uma fera selvagem. Quando se aproximaram da janela para descobrir o que estava acontecendo, viram o enorme cachorro preto parado sobre duas patas. De repente, a criatura quebrou o vidro com um único golpe e arremessou uma galinha sem cabeça para dentro da casa. Meu pai diz que jamais esquecerá a aparência daquele ser. O focinho estava completamente sujo de sangue e havia um sorriso assustador em seu rosto, pois naquele momento eles também perceberam que a criatura tinha feições humanas. Minha avó permanecia tremendo e imóvel em um canto da sala, enquanto a criatura simplesmente saiu correndo para nunca mais voltar.
No entanto, meu avô nunca mais voltou a ser aquele mesmo homem alegre e trabalhador que era antes. De algum modo, aquilo mexeu com ele de uma forma muito doida. Bom, eu realmente queria compartilhar esse relato havia bastante tempo, então ficarei atento caso você a publique. Um forte abraço à galerinha maneira do canal. Olá, meu nome é Valéria e tenho 20 anos, prestes a completar 21. O que estou prestes a contar não aconteceu comigo, mas com a minha tia. Minha tia se chama Kênia e sempre foi a minha favorita. Ela é apenas 15 anos mais velha do que eu, e nós duas sempre tivemos uma ligação muito especial. Desde pequena sempre fui muito apegada a ela. Nós morávamos no mesmo lugar, na casa da minha avó, pois minha mãe era solteira e eu vivia ali durante os primeiros 7 anos da minha vida. Como eu disse, minha relação com a minha tia era muito próxima. Eu passava com ela todo o tempo que podia. Ela cozinhava para mim, nós cantávamos e dançávamos juntas, mas principalmente passávamos muito tempo assistindo a filmes de terror. Ela adorava esse tipo de filme e, com o passar do tempo, eu também comecei a gostar. Quando terminou a faculdade de engenharia industrial, ela se mudou para um município em Minas e passou a vir para casa apenas nos finais de semana. Por outro lado, minha mãe se casou e eu tive que me mudar da casa dos meus avós. Mesmo assim, sempre que minha tia vinha nos visitar, eu ficava ansiosa para ir à casa deles e passar algum tempo com ela. Alguns anos se passaram até que ela conheceu aquele que se tornaria seu futuro marido. Os dois conseguiram trabalho lá na cidade deles e acabaram se mudando juntos. Depois se casaram e tiveram o primeiro filho. Eu os visitava durante todas as minhas férias. Lembro muito bem de um dia de verão. Estávamos apenas nós 3 em casa. Minha tia, meu primo e eu. Estávamos no andar de cima quando de repente começamos a ouvir um pinguim de brinquedo. Ele começou a fazer barulho como se tivesse ligado sozinho. Começou a cantar e a se movimentar exatamente como fazia quando alguém o ativava. Ficamos extremamente assustadas porque para aquele brinquedo funcionar, obviamente precisava estar ligado, mas também era necessário sacudi-lo. Descemos para verificar e o brinquedo estava desligado. Não falamos mais sobre aquilo, porém nos dias seguintes começaram a acontecer coisas muito parecidas. O micro-ondas, por exemplo, ligava e desligava sozinho. Mas o que mais chamava nossa atenção eram os brinquedos. Nós sempre os escutávamos e eles nunca estavam onde deveriam estar. Sempre encontrávamos algum deles em um lugar diferente daquele onde havíamos deixado. 4 anos se passaram. Minha tia já havia tido sua segunda filha. Certa tarde ela me ligou para contar que algo estranho havia acontecido. Ela me explicou que costumavam colocar músicas infantis para a Vitória, sua filha mais nova, usando um notebook. Por costume, eles sempre deixavam 2 abas abertas. Na primeira ficava o Google e na segunda o YouTube, onde colocavam as músicas para a bebê. Naquela ocasião, no final do dia, já durante a noite, decidiram pausar a música. Voltaram para a primeira aba e, sem fechar a segunda, abaixaram a tela do notebook. Durante a madrugada, por volta das 2 horas, a música infantil começou a tocar em um volume exageradamente alto. Nem preciso dizer o tamanho do susto que levaram. Minha tia imediatamente pensou em fantasmas. Meu tio pensou em ladrões. Ele desceu até a sala de jantar onde estava o computador, desligou o aparelho e verificou toda a casa para ter certeza de que ninguém havia entrado. Mas não havia nenhum sinal de que alguém tivesse invadido o lugar. Meses depois, eles foram visitar a família do meu tio em outro município. Minha tia estava na sala quando de repente alguém bateu à porta. Ela se levantou para abrir. Era uma senhora que tinha ido visitar sua sogra e suas cunhadas. Porém, aquela mulher era uma dessas pessoas que leem cartas e dizem conseguir enxergar certas coisas. Uma espécie de bruxa, por assim dizer. Naquela região, era bastante comum conhecer pessoas desse tipo. Minha tia abriu a porta e a convidou para entrar. Mas, sem mais nem menos,
aquela mulher disse que havia alguém cuidando dela. Disse que minha tia tinha um anjinho ao seu lado. Então, de repente, perguntou se ela já havia perdido um bebê. Minha tia respondeu que sim. A senhora disse que era aquele bebê quem os visitava porque queria saber como estava sua família. Foi então que minha tia acreditou entender por que os brinquedos sempre se movimentavam dentro da casa. Ela ficou impactada e disse àquela senhora que só queria que o bebê pudesse descansar. Quando minha tia me contou tudo isso, também me confessou algo que até aquele momento eu não sabia. Antes de ter seu primeiro filho, ela havia perdido outro bebê. Era algo que ninguém sabia. Mais 4 anos se passaram até que alguma coisa voltasse a acontecer. Isso aconteceu há quase 2 anos. Minha tia havia voltado a trabalhar depois de passar algum tempo sem trabalhar e precisou contratar alguém para cuidar dos meus primos e fazer a limpeza da casa. Certo dia, bem cedo, por volta das 6 horas da manhã, ela entrou no banheiro para tomar banho. Quando terminou, decidiu não acender a luz para não acordar ninguém. Ela se guiava apenas pela luz do celular. Porém, assim que saiu do banheiro, viu bem diante dela um menino. Ele era um pouco mais alto e parecia um pouco mais velho que meu primo. Minha tia imediatamente pensou naquele bebê que havia perdido. Por isso não fez nada, apenas se virou, continuou sua rotina normalmente e depois foi trabalhar. Naquela época, minha tia estava levando minha prima mais nova para fazer terapia de linguagem porque ela tinha dificuldade para pronunciar corretamente algumas letras. Curiosamente, a pessoa que atendia minha prima também parecia ser alguém capaz de enxergar e perceber certas coisas. Ela se dava muito bem com minha tia e as duas conversavam com bastante confiança. Certa noite, minha tia estava sozinha em casa com as 2 crianças, no quarto do andar de cima. Meu tio quase nunca estava em casa naquele horário porque trabalhava durante a noite. Vitória, minha prima, havia esquecido um copo de suco na sala de jantar e desceu para buscá-lo. Minha tia percebeu que a menina estava demorando. De repente, um grito horrível veio do andar de baixo. "Mãe!" gritou minha prima. Quando minha tia começou a descer, encontrou Vitória subindo as escadas correndo como se tivesse visto o próprio diabo lá embaixo. Minha tia perguntou por que ela havia gritado. No começo, Vitória não queria dizer nada, mas depois de algum tempo, minha tia conseguiu convencê-la a falar. A menina disse que havia um homem no andar de baixo. Minha tia perguntou como aquela pessoa era. Perguntou como era aquele homem e se ele era jovem ou velho como seus avós. Minha prima respondeu que ele era velho como os avós. Além disso, disse que aquele homem havia falado para ela que já precisava ir embora com eles. Minha tia tentou tranquilizá-la, porém ficou extremamente preocupada porque não havia motivo para a Vitória inventar algo daquele tipo. Meus primos são crianças muito comportadas e não costumam mentir. Além disso, minha tia nunca havia permitido que eles assistissem a filmes de terror. Alguns dias depois, enquanto todos estavam brincando na sala, minha prima de repente falou para a mãe completamente assustada. "Olha, mãe, tem um homem ali." Minha tia não conseguia enxergar absolutamente nada, mas Vitória continuava insistindo. "Ele está ali, mãe. Está todo de preto." Minha tia ficou muito assustada, pegou Vitória e foi com ela para a cozinha. Enquanto mantinha a filha abraçada, disse para ela falar àquele homem que aquela era a casa dela e que ele não poderia fazer nada contra ela. Mas Vitória simplesmente respondeu: "Não, mãe, ele já foi embora." No dia seguinte, quando minha tia estava prestes a entrar no banheiro para tomar banho e ir trabalhar, percebeu que havia a marca de uma mão no espelho. Ela colocou a própria mão sobre a marca para comparar, mas os tamanhos não coincidiam. Minha tia ficou muito preocupada, porém continuou sua rotina normalmente e foi trabalhar. Quando voltou para casa, a mão continuava marcada no espelho exatamente da mesma maneira. Então ela comparou aquela marca com as mãos de todas as pessoas da casa, mas não correspondia à mão de ninguém. A mulher que cuidava das crianças ficou muito preocupada e pediu para que minha tia não pensasse que ela estava levando alguém escondido para dentro da casa. Minha tia respondeu que ela não precisava se preocupar porque aquilo jamais havia passado pela sua cabeça. Minha tia então tirou uma foto daquela mão marcada no espelho e enviou para a pessoa que fazia a terapia de Vitória.
Quando se encontraram novamente na sessão seguinte, ela explicou para minha tia que aquela mão significava que ela precisava ficar mais atenta aos filhos e prestar atenção quando eles falassem sobre acontecimentos paranormais. As crianças frequentemente perguntavam sobre sons que somente elas conseguiam ouvir e falavam sobre coisas que aparentemente apenas elas conseguiam enxergar. Para tentar ajudá-las, minha tia começou a levá-las à igreja com mais frequência. Também passaram a rezar juntos todas as noites antes de dormir. Desde então, meus primos nunca mais comentaram sobre nenhum acontecimento paranormal. Mesmo assim, até hoje minha tia ainda escuta durante a noite coisas se movimentando ou caindo sozinhas no andar de baixo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Como vai diário? Espero que esteja muito bem. Também envio um cordial abraço a toda a audiência que acompanha vocês. Escrevo do estado do Mato Grosso do Sul para contar uma experiência que vivi há algum tempo e que chegou a me perturbar em um nível que vocês nem conseguem imaginar. Certa noite, minha irmã deixou os 4 filhos sob meus cuidados, que tinham respectivamente 5, 4, 3 e 2 anos de idade. Agora preciso mencionar algo que pode ou não estar relacionado com o que aconteceu depois. Por diversos motivos familiares, nenhum deles havia sido batizado naquela época, e na verdade, até hoje continuam sem ser batizados. Também preciso mencionar que em frente à minha casa existe um terreno baldio repleto de árvores, de modo que quando a noite cai, como vocês podem imaginar, todo aquele lugar fica mergulhado em uma escuridão praticamente absoluta. Voltando ao que aconteceu naquela noite, já havia passado da meia-noite e naquele momento meus sobrinhos estavam dormindo havia várias horas. No entanto, de repente, o completo silêncio que havia tomado conta da casa foi interrompido por algo que me despertou e me deixou confuso assim que ouvi. Era uma voz, mais especificamente a voz inconfundível da minha irmã, que vinha daquele terreno baldio que mencionei anteriormente. Não estou mentindo quando digo que soava exatamente igual a ela, e o pior de tudo é que aquela voz chamava insistentemente pelo nome do meu sobrinho de 4 anos. 1000 coisas passaram pela minha cabeça naquele momento, mas uma ideia se impôs sobre todas as outras. Era simplesmente impossível que aquela voz realmente pertencesse à minha irmã. Esse pensamento fez com que eu fosse rapidamente até a entrada do meu quarto e, quando cheguei lá, vi que meu sobrinho também havia saído do quarto onde eu o havia deixado dormindo junto com os irmãos. Claramente, ele estava apenas seguindo a voz porque acreditava que fosse sua mãe, mas eu sabia que não podia ser ela. Alguém, ou alguma coisa, estava imitando sua voz com perfeição. Imediatamente ordenei que ele não desse mais nenhum passo e o levei de volta para o quarto junto com os irmãos. Meus nervos estavam à flor da pele como nunca antes na minha vida, mas mesmo assim tranquei nós 5 dentro do mesmo quarto e comecei a rezar mentalmente com todas as minhas forças, pois eu poderia assustar as crianças se fizesse aquilo em voz alta. Naquele momento eu sentia como se meu coração fosse sair do peito, porque a voz da minha irmã ainda continuou sendo ouvida por mais alguns instantes. No entanto, suponho que ao perceber que meu sobrinho não sairia de casa, o que quer que estivesse imitando minha irmã simplesmente decidiu mudar de estratégia. De uma hora para outra, aquela voz começou a se distorcer de uma maneira horripilante, até soar como se várias pessoas estivessem gritando de dor ao mesmo tempo. Mas antes que eu pudesse processar o que estava ouvindo, aconteceu algo ainda mais estranho. Através da janela do quarto, vi uma espécie de bola de fogo que disparou do centro do terreno baldio em direção ao céu, subindo acima da minha casa e se afastando em grande velocidade até simplesmente desaparecer na escuridão. Como vocês já podem imaginar, essa experiência nunca mais saiu da minha cabeça. Falo isso pois estou convencido de que aquilo que ouvi e posteriormente vi na forma de uma esfera em chamas era algo ou até mesmo alguém que estava tentando se aproveitar da inocência do meu sobrinho.
Isso aconteceu durante uma viagem de acampamento que eu costumava fazer em determinada época do ano, em uma região extremamente remota e isolada. Eu havia caminhado com a mochila por 3 dias até chegar ao local onde estava, e durante todo o percurso pela trilha, não encontrei nenhuma outra pessoa. Acho que eu estava a cerca de 70 quilômetros mata adentro, em uma área que só podia ser acessada a pé. Como eu estava percorrendo uma distância tão grande de mochila, meu acampamento era pequeno e leve. Eu havia chegado àquele ponto específico na noite anterior, já tarde, depois de caminhar os últimos quilômetros no escuro. Na manhã seguinte, preparei um café e passei várias horas apenas descansando do lado de fora. Por volta do meio-dia, enquanto eu estava sentado ali, por puro acaso levantei os olhos para a floresta à minha frente e vi provavelmente uma das coisas mais estranhas que já presenciei na vida. Bem longe, à distância, havia um homem caminhando por entre as árvores, mas ele não parecia estar fazendo trilha nem carregava mochila. Não havia nenhuma trilha naquela direção, e mesmo de tão longe dava para perceber que ele usava roupas comuns, algo como uma calça preta e uma camisa preta. Pela aparência, parecia até roupa social, como se ele estivesse usando um terno. O homem simplesmente caminhava entre as árvores sem tirar os olhos da direção à sua frente, e cerca de 30 segundos depois, desapareceu de vista. Obviamente, se eu achasse que aquele homem estava em perigo ou precisava de ajuda, teria corrido até lá para verificar se estava tudo bem ou para tentar ajudá-lo. Só que ele não caminhava nem parecia estar em apuros, apesar de estar em uma região tão remota, usando roupas totalmente inadequadas, sem nenhum equipamento e sequer seguindo uma trilha. Aquilo simplesmente não fazia sentido para mim, e depois de alguns minutos comecei até a me perguntar se realmente tinha visto o que achava que tinha visto. Quer dizer, eu sei que vi, mas a situação era tão estranha que comecei a duvidar de mim mesmo. Durante algumas horas depois de vê-lo, tudo continuou normal. Ninguém mais apareceu por ali e eu meio que tive que esquecer o assunto, imaginando que ele provavelmente tivesse continuado caminhando, até sabe-se lá onde diabos pretendia chegar. Quando o sol começou a baixar, juntei uma grande quantidade de gravetos e galhos para acender uma fogueira. Acendi o fogo cerca de 1h30 antes do pôr do sol, e quando o sol já estava quase desaparecendo atrás das árvores, por acaso levantei os olhos e completamente do nada vi aquele homem outra vez. Dessa vez, ele estava ao lado do meu acampamento e muito mais perto. Perto o suficiente para que eu conseguisse enxergá-lo com mais detalhes. O homem não olhava para mim e novamente mantinha a cabeça voltada para a frente enquanto caminhava em linha reta, passando pelo meu acampamento a aproximadamente 40 metros de distância. E ele definitivamente estava usando um terno, só que a roupa estava muito rasgada e suja. Por que diabos alguém estaria naquele lugar usando um terno de verdade e simplesmente andando pela floresta? Eu sabia que ele devia ter visto minha fogueira, e ainda assim não desviou o olhar em nenhum momento. Era como se estivesse sem qualquer consciência, apenas caminhando para a frente. Fiquei observando até ele desaparecer entre as árvores mais distantes. Poucos minutos depois, já estava completamente escuro. É claro que eu me sentia muito estranho sabendo que aquele homem estava andando por ali, mas não diria que estava realmente com medo. Eu estava mais confuso, talvez um pouco nervoso, mas ele não parecia ameaçador para mim. Fiquei acordado por mais algumas horas, mantendo os olhos e os ouvidos atentos para saber se o homem apareceria novamente. Em algum momento durante aquelas horas, decidi que se ele voltasse eu falaria alguma coisa, ou pelo menos tentaria perguntar se ele estava bem. A fogueira continuou queimando até por volta das 11 da noite, e como eu já estava muito cansado e não havia nenhum sinal de que ele voltaria a aparecer, deixei o fogo se apagar lentamente, entrei na barraca e dormi. Acho que cerca de 1 hora depois, eu acordei. Meu coração estava disparado, mas ao redor havia um silêncio absoluto e perturbador. Meu corpo parecia estar me dizendo que eu precisava verificar o que havia ao redor, mesmo que aparentemente eu não tivesse acordado por motivo algum e não tivesse escutado nenhum barulho. Sentei-me e esperei por mais uns 20 segundos para ver se aquela sensação passava, mas então abri o zíper da barraca e olhei para fora. O homem estava parado diretamente diante da minha barraca, a pouco mais de 1 metro de distância, olhando fixamente para mim no exato momento em que abri a entrada. Ele ainda vestia aquele terno destruído e rasgado, mas não se mexia, apenas me encarava diretamente nos olhos.
Só que aquele homem não parecia estar com raiva. Ele parecia apavorado, com os olhos quase lacrimejando de tanto medo. Eu congelei completamente, obviamente assustado também e em estado de choque. O rosto dele permaneceu com aquela mesma expressão tensa e aterrorizada pelo que pareceu ser 1 minuto inteiro, até que ele deu lentamente um passo para trás e então desviou o olhar para um ponto diretamente acima da minha barraca, como se estivesse fazendo contato visual com alguma outra coisa. Depois de alguns instantes, ele se virou e começou a caminhar. Não mexeu mais a cabeça, nem sequer voltou a olhar para mim, apenas seguiu andando diretamente para dentro da floresta escura. Eu saí imediatamente da barraca, joguei tudo dentro da mochila, desmontei o acampamento e comecei a correr pela trilha, sem nem mesmo tirar a lanterna de cabeça da mochila, até estar bem longe daquele lugar. Continuei caminhando até o amanhecer e depois disso fiz algumas pausas ocasionais de 2 ou 3 horas entre longos períodos de caminhada, até finalmente sair da floresta e conseguir voltar para o meu carro. Até hoje não tenho nenhuma explicação para o que aconteceu naquele lugar. Não sei como alguém que não estivesse devidamente preparado poderia sobreviver naquela parte da floresta onde eu estava, nem por que aquele homem tinha uma expressão tão aterrorizada enquanto permanecia parado diante da minha barraca. Mesmo sem ter conseguido nenhuma resposta, não me arrependo nem um pouco de ter ido embora quando fui. Boa noite, meus amigos do Diário dos Pesadelos. Este e-mail é para contar uma história do meu avô paterno, que descanse em paz. Ele costumava me contar algumas histórias da juventude, principalmente da época em que era adolescente, pois vivia se metendo em problemas por não levar desaforo de ninguém. Em certa ocasião, ele tinha uma namoradinha chamada Adelaida, a quem costumava acompanhar a pé até a casa dela. A casa não ficava nem muito perto nem muito longe do sítio, mas o problema era que ele precisava atravessar uma região de mato e campo aberto, cheia de vegetação e animais. Ainda assim, ele gostava de bancar o valente só para deixá-la em segurança na porta de casa. Na volta, porém, o medo batia forte e ele acelerava bastante o passo. Certa vez, meu avô voltava depois de deixar a namorada em casa quando encontrou um grupo de rapazes que se colocou à sua frente, bloqueando a passagem. Ele não conhecia nenhum deles, mas todos pareciam ter mais ou menos a mesma idade que ele. Meu avô pediu que o deixassem passar, mas os rapazes imediatamente partiram para cima e começaram a espancá-lo em grupo. Meu avô não entendia o que estava acontecendo nem por que estavam batendo nele, então tentou se defender da maneira que conseguia. Quando já estava bastante machucado, um dos rapazes se aproximou e disse ao ouvido dele que iria matá-lo por ter roubado a garota de quem ele gostava. Vale mencionar que aquela moça nunca tinha sido namorada desse rapaz, mas o garoto já passava anos atrás dela. Meu avô levou cerca de 5 golpes de canivete e começou a perder os sentidos pouco a pouco. Enquanto estava estendido no chão, quase inconsciente, viu de repente os rapazes começarem a correr como se estivessem fugindo de alguém, gritando e empurrando uns aos outros. O que mais chamou sua atenção foram os olhares de puro terror estampados no rosto deles, como se tivessem acabado de ver o próprio demônio. Logo depois, meu avô conseguiu se sentar e viu que a poucos metros à sua frente havia um lobo imponente de olhos completamente brancos, parado em uma postura semelhante à de um ser humano. O lobo o colocou sobre os ombros, e naquele momento meu avô perdeu completamente a consciência. A próxima lembrança que teve foi de estar sendo carregado e depois disso acordou em sua própria cama. Ao redor estavam seu pai, sua mãe e os avós. Ele não entendia como diabos tinha conseguido voltar para casa. A primeira coisa que perguntou foi que dia era. Quase 24 horas haviam se passado desde o ocorrido e ele estava relativamente bem, pois sua avó já havia tratado os ferimentos. A família contou que na noite anterior, um homem o havia levado até a casa. Segundo eles, era um sujeito alto, muito barbudo e corpulento. O homem explicou que meu avô tinha sido atacado por alguns rapazes, mas que teve sorte porque ele estava por perto cuidando do campo. Naquele momento, meu avô já estava com os ferimentos enfaixados e a hemorragia havia sido controlada.
A família agradeceu muito ao desconhecido, o convidou para entrar e até ofereceu algumas sacas de alimentos, dizendo que ele poderia levar quantos quisesse de graça. O homem agradeceu, recusou educadamente e foi embora. Quando meu avô contou o que lembrava, todos acharam aquilo muito estranho, porque ele tinha certeza de que quem o carregara era um animal. Ele dizia até se lembrar da sensação dos pelos daquela criatura roçando seu rosto enquanto era levado. Diante disso, a família não demorou a pensar que pudesse se tratar de algum tipo de bruxo. As marcas dos golpes de canivete nunca desapareceram da barriga do meu avô e ele costumava mostrá-las para mim. Ele dizia que teve muita sorte, ou que talvez tivesse sido o destino enviando alguém para salvá-lo, permitindo que tivesse uma vida longa, durante a qual também ajudou muitas pessoas necessitadas. Assim termina o relato. Obrigado, comunidade, e espero que ele possa aparecer em algum vídeo seu.